Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais vídeos sobre livros, sobre literatura. Você já está vendo aí no título do vídeo, eu vou falar sobre capas de livros, mais especificamente as capas de livros que eu gosto bastante e vou explicar o porquê que eu gosto, né? O que me atraiu bastante em relação a essas capas. Inicialmente, quando a gente vai falar de capas de livros, né, quando a gente vai falar sobre esse conteúdo mais estético dos livros, a gente fica pensando, mas a capa ela vai vender muito livro, né, e tal. Realmente ela vai vender o livro, né, muitas pessoas acabam comprando seus livros justamente pela capa. Eu já falei isso há um tempo atrás num vídeo aqui sobre dicas, né, de leitura. Justamente eu às vezes escolhi alguns livros pela capa, alguns foram interessantes, outros nem tanto, e eu vou trazer aqui alguns livros que me tocaram muito pela capa. Se não me engano, acho que tem um aqui que eu não li ainda, mas é aquela questão de ser o livro que a gente escolhe pela capa. Então eu vou começar por ele, que é esse livro da Georgia Hunter, Somos os que Tiveram Sorte. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, agora acho que sim. A capa dele é uma capa de um trilho de trem. Aqui em cima, é porque tá refletindo, agora sim. O título tá aqui em cima, né, o nome dela lá em cima, e tá escrito aqui best-seller do New York Times, um romance comovente e arrebatador. Eu justamente escolhi ele por causa da capa, e na época que eu o escolhi, eu tava atrás de livros sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial, tudo que envolvesse essas questões. Isso aqui é mais ou menos que fala, né, fala um pouco sobre a questão do Holocausto e tal, né, que tem um resuminho aqui atrás, e pela capa em si, que eu achei uma capa meio sombria, meio misteriosa, eu comprei este livro. Acabou que eu fui dando atenção a outros livros que eu já tinha comprado anteriormente, e por enquanto é um livro que tá aí na minha lista de leitura para 2022. Vamos ver, eu espero que 2022 seja um ano de mais leituras para mim, porque 2021 não foi um ano assim de muita leitura, tal. 2021 foi meio atribulado, ainda pegando resquícios de 2020, mas eu espero que 2022 as coisas melhorem em relação à leitura. O segundo livro, eu acho que ele até parte assim para uma questão de que existem várias capas, né, várias edições dos livros, porque eu já vi outras edições com capas diferentes. O Guia do Mochileiro das Galáxias, e eu tenho essa edição aqui. Se eu não me engano, foi até uma leitura de escola. Se eu não me engano, foi uma leitura para escola. Eu comprei esta edição, né, na época que eu precisava ler. Minha professora que queria que a gente lesse esse livro. Aqui dentro, né, nos dados que tem do livro, ele fala que ele é de 2004. Eu li foi alguns anos depois. Então eu comprei essa edição, mas a minha mãe comprou uma outra edição, não sei se comprou, se ela ganhou, que é uma capa diferente e é bem diferente dessa, e é uma capa que eu achei muito estranha. Essa capa aqui pra mim foi a melhor que tem do guia. Eu não sei se tem outras além das que eu conheço, mas essa aqui eu gostei bastante, e é uma capa que eu acho bonita, né, uma questão estelar, né, espacial, e é mais ou menos o que o guia mostra. É bem doido o livro, confesso a vocês que eu achei ele bem loucão, bem surtado, mas é um dos livros aí, uma grande indicação de literatura que a gente tem em literatura estrangeira, e por isso que também faz parte aqui da minha dica, né, da minha questão da capa que me conquistou e que foi bastante interessante. Eu trago também um livro que ele não é tão religioso assim, no caso ele não é nem um pouco religioso, mas que ele conta de uma pessoa que foi bastante religiosa, que é o livro Nosso Chico, do Saulo Gomes. Eu até tive um autógrafo dele, né? Infelizmente o Saulo, alguns anos depois, acabou falecendo, mas eu comprei esse livro na época que estava no seu lançamento, foi na época de lançamento, e eu achei maravilhosa a capa. O Chico Xavier
e o Saulo Gomes. Então, o Saulo conta basicamente algumas coisas que não foram contadas ainda sobre o Chico Xavier e outras coisas que envolveu ele na história do Chico, né? Principalmente a questão de que o Saulo foi uma pessoa importante para que o Chico voltasse a dar entrevistas depois de um episódio que ele passou, né? Que ele tinha sido chamado, teve até uma entrevista que chamou o Chico de charlatão, né? E tal, e o Chico acabou deixando de dar entrevistas, e o Saulo foi aquele que o Chico deu entrevista novamente, depois de anos que ele não estava aparecendo na imprensa, né, na mídia, e posteriormente que o Chico aceitou participar de outros projetos, participar de outras entrevistas, especificamente para falar sobre o espiritismo. O livro em si do Saulo, ele não é espírita mesmo, porque ele não fala sobre os conceitos de espiritismo, ele não foca especificamente na parte de religião, ele foca especificamente na trajetória do Chico, o que o Chico representou para o espiritismo, toda essa questão envolvendo mídia, envolvendo esse estouro do espiritismo dentro do Brasil, algumas histórias, mas ele não foca especificamente no conceito de espiritismo e tal, não é um livro religioso. Para quem quer saber mais sobre Chico Xavier, quer ter um complemento a mais sobre isso, é o que o livro fala. Fiz há alguns meses atrás, já faz bastante meses, uma resenha do livro Nosso Chico. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem mais sobre o assunto e o que o livro trata. Depois, se vocês quiserem, adquiram o livro. Acho que a Intervidas ainda faz a comercialização, para vocês perceberem, né, o que o Saulo fala. É bem interessante para quem é jornalista e quer saber mais sobre coisas jornalísticas envolvendo personalidades do Brasil. O livro trata basicamente disso. O outro livro que eu trago é basicamente assim, eu gosto muito das capas dessa saga, que é a saga do Dan Brown com Anjos e Demônios. No caso, começou com o Código da Vinci, aí depois, né, foi passando para Anjos e Demônios, O Símbolo Perdido, Origem. Eu acho dos Anjos e Demônios bem interessante. Todas as capas em si da história que o Dan Brown conta do Robert Langdon é bastante interessante. Então eu trouxe especificamente do Anjos e Demônios porque foi o primeiro livro dessa saga que eu comprei. Porque o Código da Vinci eu tinha lido na escola. Eu li o livro em uma semana, porque eu tinha que entregar o livro em uma semana, e eu li o Código da Vinci em uma semana. E aí eu não comprei, eu acabei já tinha lido, né, o Código da Vinci na escola, e aí eu acabei comprando a partir do Anjos e Demônios, porque depois eu não achei mais o livro para fazer aluguel e tal, e desde então de Anjos e Demônios pra frente adquiri. Anjos e Demônios foi uma história bastante complexa. Eu acho que todas as histórias, né, que envolvem o Robert Langdon, né, esse personagem do Dan Brown, tudo isso pra mim é bastante interessante. É até um pouco de teoria da conspiração, né? Porque a gente vê várias coisas que o Dan fala sobre religiões, sobre vivências. Ele até cita maçonaria em alguns desses livros. Eu acho que tem um pouco disso em Anjos e Demônios, e tem bastante no Código da Vinci. Então ele cita muitas teorias que a gente ouve da boca de todo mundo e a gente acha maravilhoso. E o Dan Brown, ele faz ele disseca, né, vamos dizer assim, um pouco sobre isso. O Dan Brown tem outros livros também. Eu fiz a resenha de Ponto de Impacto, que não tem nada a ver com o Robert Langdon. Vou deixar também linkado aqui nos cards. E para encerrar sobre essa questão de capas, eu não trouxe especificamente um livro aqui, porque a gente tem várias edições desse livro, do mesmo jeito que a gente tem do Mochileiro, a gente tem das capas dos livros da saga do Harry Potter. Eu tenho, acho que uma das primeiras sagas, né, uma das primeiras tiragens que ocorreram de Harry Potter. Não trouxe aqui especificamente, eu posso até pôr algumas imagens aqui se vocês quiserem ver. E tem muitas edições interessantes. Recentemente eu vi vendendo na livraria uma edição de capa dura. Eu não sei agora de que ano que é essa edição, né, essa tiragem. Mas eu achei bonita, achei bastante interessante. Um livro bem complexo, né, da história em si. E eu gosto muito, né, já falei várias vezes sobre Harry Potter aqui,
blog, mas especificamente sobre as capas, é bastante interessante. Eu já vi várias edições, eu vi uma edição de um box que tem a lombada, né, que a lombada seria essa parte aqui, que forma o desenho de Hogwarts. Eu já vi esse de capa dura, esse que eu tenho em casa, já vi outras edições. Então, eu acho que sempre as capas são bem feitas. Eu especificamente gostei bastante desse de capa dura que eu vi, mas como eu já tenho, né, eu falei assim, pra que eu vou comprar o mesmo livro só por causa da capa, né? Mas a capa nos atrai bastante. E você aí, já comprou algum livro especificamente pela capa em si? O que você achou do livro? Foi bom, não foi? Deixe seu comentário aqui embaixo, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. É isso, gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.